225 unidades do produto, a cada elevação de 1 no preço unitário. Tá bom. Se o preço aumenta R$ 1, você coloca mais 225 unidades. Por outro lado, se no preço mínimo há uma procura de 2.000 unidades do produto, o preço máximo que o mercado suportaria seria 100. Então não dá para ficar aumentando sem limite. Determinar as funções de oferta e demanda. Veja que essa questão aqui não é só você ir fazer a conta, né? Tem que saber Uhum. interpretar o que o problema está dizendo. Uhum. Bem, então vamos tentar interpretar. Acontece que essas funções, como a gente já viu na aula passada, elas podem ser descritas por retas, Uhum. de modo geral. Retas que vão seguir esse esquema que eu vou escrever aqui, olha só. Quantidade igual a inclinação da reta, que eu estava falando lá, vezes P, que é o preço, mais o B, que é a interseção, com o Uhum. eixo Y, o eixo da quantidade, no caso. Então, toda reta é descrita dessa forma, né? De modo geral, na escola a gente vê Y igual a X mais B. Dá na mesma. Tá. Então, vamos procurar a função oferta primeiro. Eu vou chamar de QO. O enunciado fala algumas coisas, que é mais interpretação de texto do que qualquer coisa. Por exemplo, ele diz que a produção começa a partir desse valor mínimo de R$ 20. Muito bem. Ou seja, nesse preço mínimo de R$ 20, a quantidade ofertada é zero. Uhum. Porque se é o preço mínimo para que um artigo possa ser produzido, é 20, então significa que no 20 você ainda não está ofertando nada. Então a gente pode dizer, por essa primeira afirmação aqui, que a quantidade de preço e oferta, como se fosse um ponto no eixo, é preço 20, oferta 0. Porque, de novo, é o preço mínimo. Alguma dúvida até aqui? Não. Ou melhor, preço 20, quantidade 0, né? Vamos usar os termos certos. Vamos chamar de P1, preço 1, quantidade 1. Então, quando o preço é 20, a quantidade é 0. A quantidade vendida é 0, muito bem. Daí ele fala que a cada R$ 1, você pode colocar mais 225 unidades do produto. Muito bem. Quando a gente tem uma situação como essa, que eu vou colocando unidades e isso vai aumentando o meu... quer que seja que eu esteja trabalhando na matemática, nós temos uma situação de inclinação. Isso aqui é o que seria, por exemplo, uma velocidade da vida. O que é uma velocidade? Uhum. Ela não é, sei lá, 10 metros por segundo? Muito bem. Aqui, no caso, são 225 Uhum. unidades por real, vamos dizer assim, né? Então, segue a mesma ideia de velocidade. Mas por que eu estou falando de velocidade? Porque a velocidade ela é uma taxa de variação. É a variação do deslocamento no tempo. E aqui vai ser a Uhum. variação de produto por real. Sacou? Então, como ela tem essa ideia de variação, a gente intuitivamente já sabe que vai ser o M. Uhum. Vai ter a ver com M. M é o delta Q por delta P. Isso aí vem da matemática básica, né? A gente já falou isso aí muitas vezes no estudo de retas, no estudo das derivadas. Estou aqui aplicando ele na prática, na obtenção do M da reta.
Então, a variação de quantidade que ele citou é 225, quando a variação do preço é 1. Eu estou só escrevendo o que está aqui. Uhum. Então, eu acabei de encontrar o M, 225. Muito bem. Vou pegar outra informação. Ou é desnecessário, vamos ver. A gente pode usar a equação da reta já. E um dos pontos para encontrar o B. Então, eu vou pegar essa equação. Dizer que eu estou pensando na oferta. Bem, o M é 225. O P, o P pode ser tirado desse ponto aqui mesmo. Eu vou colocar 20 aqui. Certo? P é 20. Uhum. O B eu não sei, eu preciso dele para encontrar a oferta, que é o que o problema pede, né? Terminar Uhum. de oferta. Estou procurando isso. Essa é a função de oferta. Só que para isso eu preciso encontrar basicamente o B e o M. Porque o Q e o P são valores genéricos que ficam na função. Aqui eu estou pegando um valor específico, que é o valor que ele me deu do ponto mínimo. Estou fazendo isso para encontrar o B. Então, B vai ser 225 vezes 20. É negativo. Que é menos 4.500. Pronto. Então, eu acabei de encontrar a equação. Então, a equi da oferta vai ser equi da oferta igual a 225 vezes o preço, afinal de contas, a oferta, a quantidade ofertada depende do preço. Menos 4.500. Recapitulando o que eu fiz. O enunciado deu algumas informações, eu fui usando essas informações para encontrar a equação da quantidade em função do preço, no caso, a quantidade de oferta. Ele falou uma informação interessante, que quando eu tenho um preço mínimo de 20. Resumidamente, significa que quando eu coloco 20, a quantidade é zero, que é mínimo. Ali que começa a ter quantidade de produtos para ser vendidos, quando eu coloco o preço 20. Ele também falou que a cada R$ 1 que eu aumento, eu coloco mais 225 de quantidade. Essa variação tem a ver com o coeficiente angular, coeficiente de variação da função, que é o M. Coloquei essas informações e achei o coeficiente de variação. Aqui está a equação. Ainda falta o B, faz parte da equação. Então eu coloco os dados que eu já tenho. O M é 225, quando o P é 20, a oferta é zero. Faço essa conta, né? Então vou colocar 3 pontinhos para mostrar que uma conta básica foi feita aqui. Encontrei a resposta menos 4.500. Então, com esse B igual a menos 4.500, eu volto e escrevo o que o problema queria, que é a equação da oferta. Ok? Ok. Tá bom. Note que, apesar de ter uma interpretação que tem a ver com uma coisa muito específica, a equação da oferta é uma equação de primeiro grau. Não tem derivada, não tem integral, não tem nada complexo. É, na realidade, a primeira matéria que a gente aprende lá no ensino médio. O que é um pouco complicado de fato é usar essas informações, interpretar essas informações como elementos para escrever a reta. Mas isso aqui muito tranquilamente poderia ser uma questão de primeiro ano do ensino médio, tá? Agora vamos ver a função demanda. Então, o que ele falou sobre a demanda aqui, ó? Falou uma coisa interessante. Por outro lado, se no preço mínimo há uma procura, veja, procura já tem a ver com demanda, certo? Uhum. Há uma demanda. Procura e demanda são sinônimos. De 2.000 unidades do produto, o preço máximo que o mercado suportaria seria 100. Muito bem. Então agora vamos procurar a equação da demanda. Aqui em cima foi a da oferta. Vou deixar claro aqui também. Depois tu faça o favor de ler isso, que eu vou te pedir para fazer uma questão parecida, é claro. Oferta. Agora vamos para a demanda. Então, a gente sabe, de acordo com o enunciado, que quando
nós temos o preço mínimo, ou seja, R$ 20, tem uma procura de 2.000 unidades. Portanto, eu posso escrever que, no caso aqui, P1, Q1, no caso da demanda, vai ser 20, preço 20, a demanda 2.000. Só estou colocando os dados do enunciado. Ele também falou uma outra coisa. Ele falou do preço mínimo, mas também falou do preço máximo. O preço máximo que o mercado suportaria é 100. Mais de 100, não tem compra. Então a gente pode entender que se, quando eu coloco um preço de 100, não tem compra, eu posso dizer então que eu posso chamar de Pmax aqui. Pmax e Qmax. Quando a gente coloca esse preço altíssimo de R$ 100, não tem demanda. Ou seja, zero. Certo? Entendeu? Uhum. Só pegando a parada do enunciado aqui, ó. Preço máximo que suporta é 100, ou seja, se colocar 100 não vai ter demanda. Muito bem, então agora virou novamente uma conta de ensino médio. Por quê? Porque nós temos 2 pontos, e se a gente quer escrever uma reta, a única coisa que a gente precisa são de 2 pontos, utilizando as técnicas de equação da reta que eu e você já vimos algumas vezes. Uhum. Nós vimos, por exemplo, o ioiô michôchô. Uma forma de fazer é com o ioiô michôchô. Fazer ioiô michôchô. Mas, já que a gente está focado nesse esquema aqui, ó, do Q igual a MP mais B, vamos voltar para o Q igual a MP mais B. Dá para fazer ioiô michôchô? Dá. Pega um ponto aqui, por exemplo esse, joga lá no ioiô michôchô, só que faltaria o Mi, que eu vou obter aqui da mesma forma que eu obteria fazendo o ioiô michôchô. Porque o M sempre tem a ver com o Pode coeficiente fazer angular. dos dois jeitos? Não, Eu você, se tenho quiser, faz dúvidas do outro. com Yu Yu Chuchu. Não, não, não. Tu que faça, cara. Pô, dúvida, ioiô michôchô, essas horas da madrugada. Tu ainda tem dúvida no ioiô michôchô, velho? Ô, meu Deus do céu, mano. Onde que vai parar essa aula? Preciso terminar uma conta um dia na minha vida. Essa aula. Preciso que tu aprenda uma coisa. Eu vou fazer desse jeito primeiro, depois vou fazer ioiô michôchô, e daí depois tu vai fazer uma conta dos dois jeitos também, já que tu tá me pedindo. Ó, bem, eu estava dizendo, né, que a gente, para encontrar uma equação, no caso aqui a equação da demanda, a gente precisa basicamente, igual lá na da oferta, do M e do B. E o M, que é o coeficiente angular, tanto aqui, quanto na demanda, quanto no ioiô michôchô das derivadas, é sempre obtido como delta Y sobre delta X. Só que no caso aqui a gente não está usando Y, está usando Q. No caso aqui a gente não está usando X, está usando P. E eu falei para você, tanto lá na aula da reta quanto aqui, né, que o M, bem, lá no caso da demanda ele falou já especificamente qual que era o M, né? Interpretando a gente chegou rapidinho nele. Mas aqui a gente vai ter que fazer o que todo mundo faz para achar coeficiente angular. É pegar o y final menos o y inicial dividido pelo x final menos o x inicial. Eu não estou usando x e y, mas você entendeu. Bem, eu posso pensar que o Q max é o Q final. Então eu vou ficar com 0 menos 2.000. Isso é igual ao P max, que é o P final, 100 menos o 20, que é o P inicial. Da mesma forma, eu coloquei o 2.000 aqui como Q inicial, né? Tô pegando os dados que eu já colhi do enunciado e colocando aqui, né? Uhum. Muito bem. Final menos inicial, final menos inicial. Então, coeficiente angular é isso. Inclinação da reta, coeficiente angular, declividade, tudo sinônimos. Vai ficar menos 2.000 sobre 80. De novo, Gustavo, note que esse assunto
Não é difícil para você, porque eu já vi você fazendo contas mais difíceis que essas. Sim. É assunto de ensino médio. De fato, é o primeiro assunto que a turma aprende lá no ensino médio, função de primeiro grau. Pronto, achamos o M, menos 25. Demanda. Negativo. Por quê? Porque decresce com o aumento do preço. Quanto maior o preço, menor a demanda. Certo? Menor a quantidade demandada. Quantidade demandada. Quantidade demandada. Demanda. Faz todo sentido do mundo ser negativo. Muito bem. Então achamos o M. Ainda, para encontrar a equação da reta, falta o B. Mas, professor, não é o mesmo M do enunciado passado. É, claro que não é, porque aqui a gente estava falando de oferta. É uma coisa diferente de demanda. Então o B também, a princípio, não será o mesmo. Vamos achar o B. Como é que eu achei o B anteriormente? Eu peguei a equação da oferta, joguei o valor, joguei um ponto. Aí eu achei o B. Fazer a mesma coisa agora, só que com a equação da demanda. Vou substituir o M aqui por menos 25. Esse P e esse Q eu posso pegar de um ponto que eu quiser. Eu vou pegar esse ponto aqui. Pegar esse ponto, jogar lá na equação para encontrar o B. Entendeu? Então, 2000. B aqui é 20. Tá, Gustavo? Tô só pegando esse ponto aqui. É melhor que você esteja muito focado na aula, hein? Eu tô. Show de bola. Então, que aqui não é tão mecânico, né, quanto as outras coisas. Apesar de fazer uma derivada ou uma integral ser mais difícil que isso, afinal de contas é matéria de faculdade, isso aqui não é tão mecânico. Eu não posso simplesmente te pedir faça, que tem toda uma interpretação. Então, o B, se eu isolar aqui, né, o B, matemática básica, a gente chega em 2500. Pronto, achamos a equação da demanda. É demanda. Menos 25, P de preço, mais 2.500. Foi o B que eu achei. Pronto, achei a equação da demanda. Então eu vou escrever assim. Mas posso obter essas equações por meio do ioiô michosho. Uma outra forma de obter a equação da reta, mas é a mesma coisa. Só, vamos dizer assim, é feita numa ordem diferente, mas é a mesma coisa, é exata a mesma coisa. O ioiô michosho, ele é assim, né? Io michosho. Só que no nosso caso, a gente está usando Y, a gente está usando P e Q. Q de quantidade e P de preço. Certo? Certo. Muito bem. O M continua aqui. Como é que eu obtenho o M? Da mesma forma que eu obtive o M antes. Não tem o que fazer. Então eu vou até copiar aqui. Pronto. Mesma coisa. Pega os pontos que eu colhi entendendo o enunciado, faz a conta, acha o M. Não, não vou explicar isso de novo. Que é a exata mesma coisa. Preciso explicar. Seria até um tanto confuso explicar. Mas eu preciso completar a equação. Preciso achar Q igual a alguma coisa de P. Para isso, eu preciso fazer a substituição do Q0 e do P0. Eu posso pegar qualquer ponto dentre esses dois aqui. Eu vou pegar o ponto 1. Posso pegar qualquer ponto. Então, eu vou escrever aqui. Substituindo um ponto para achar a equação, temos. Muito bem.
temos esse ponto. Agora, vou substituir na equação. No lugar do Q0, eu coloco 2000. No lugar do P0, eu coloco 20. E agora é só isolar o Q. Esse mano multiplica. 20 vezes 25. Bem, 20 vezes 20 é 40. 400. 5 vezes 20 é 100. Então vai dar 500. E esse 2000 vai para cá. Plano de sinal. Pronto. Agora é só juntar esses caras. Menos 25P mais 2.500. Mesma resposta, certo? Certo. Mesmíssima resposta aqui. Ótimo. Ótimo. Bem, eu vou recapitular rapidamente o que eu fiz. Pedia funções de oferta e demanda. Se é oferta e demanda, eu já sei que é uma função linear. E é igual a MP mais B. Quantidade, coeficiente linear, preço, B, que é a interseção. Eu vou ter uma de oferta e uma de demanda. Então, eu tenho que usar dados de oferta e dados de demanda. Então, eu peguei os dados da oferta que ele falou lá. Para 20, é o preço mínimo. Então, com 20 eu produzo zero. É ali que eu começo a produção, vamos dizer assim. Por isso que eu coloquei zero aqui. Ele também falou que a cada R$ 1 que eu coloco, eu produzo mais 225. Então, isso é o meu coeficiente angular. Cada um eu vou aumentando 225. Escrevi aqui os dados do enunciado, tá aí. Volto para a equação, faço a substituição tanto do coeficiente angular quanto de um ponto para achar o B. Achei o B. Pego o B, é o coeficiente angular, substituo na equação. Para escrever o que o problema pede, que é a equação da oferta. Agora eu posso pegar essa equação aqui, se eu quiser, né? E jogar qualquer valor de preço para saber qual vai ser a oferta para esse preço. Quero colocar um preço aí de 50. Coloco 50 aqui e vou ver qual vai ser a quantidade de oferta. Muito bem, demanda. Demanda eu pego as duas informações que o enunciado me deu. Se é mínimo, a quantidade que eu faço ali é... A quantidade demandada é 2.000. O preço... Não é linear a demanda? Quê? A demanda é linear ou não é? Eu Sim, não a sei. oferta e a demanda são lineares. Tanto é que eu fiz do mesmo jeito as duas contas, certo? Tá bom. Então aqui, o preço mínimo ele falou que tem uma quantidade demandada de 2.000 e o preço máximo é 100. O que significa? Que se eu coloco 100 não tem demanda. É o preço máximo. Então com essas duas informações eu consigo encontrar a equação. Porque para encontrar a equação de uma reta, você pode obter com um ponto e um coeficiente angular ou 2 pontos. São as coisas que você precisa para escrever uma reta. Pronto. Então, peguei os 2 pontos para achar o coeficiente angular por meio da continha ΔQ por ΔP, que é uma conta clássica, aí nós já fizemos algumas vezes. E pronto, M feito. Agora com M feito, eu posso jogar o M na equação e jogar um ponto também. Né? Joguei um ponto lá que o enunciado me deu. Que quando o preço é o preço mínimo, a demanda é 2.000. Com essas informações eu encontro o valor do B. Estou resolvendo uma conta básica aqui de matemática. Pronto. Quantidade de demanda obtida. Quantidade de demanda. Não são duas letras se multiplicando. É um índice. Quantidade de demanda. Muito bem. Só que eu fiz um mas aqui porque você me pediu. Eu obtive a mesma coisa por meio do ioiô michôchô. Então, obtive o M da mesma forma. O M. Joguei um ponto para obter a equação. Tá aí, obtida. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma equação, uma questão parecida para você. Tá bom? Vai ser praticamente a mesma coisa, só que vai ser com outros valores. E eu vou deixar ela também um pouco mais clara para você. Porque, de fato,
O enunciado ali pode ter ficado um pouco confuso para quem tá começando o bagulho. É que você já não tá mais, já não é um cara que tá começando, né? Você já tem aí suas práticas. Muito bem. Vou salvar, vou enviar para você. E você vai fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz, só com números diferentes. Interpretação, Gustavo. Aqui não é mecânico, né? A turma da matemática, a turma que não gosta de matemática, eles falam assim: eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Então, beleza. Tá aí uma forma interessante de provar a qualidade de humanas. Interpretação. Isso aqui é mais interpretação do que qualquer conta. As contas que você viu fazendo aqui são contas de mais, menos, vezes dividir. O problema aqui é interpretar. Tá bom? Mas tá na Tá mão. bom. É bem parecido com o que eu fiz. Praticamente a mesma coisa, só mudou alguns valores. Quando você terminar, me manda. Só que veja, né? Teve bastante passos aqui. Se você não fizer a coisa organizada, vai ficar uma merda. Então, de novo, você pode fazer com a letra feia, grande, não tem problema. Mas tem que ter algum nível de organização. Então, vá lá.
Samuel, a segunda vai dar uma fração? Provavelmente. Alguma coisa vai dar fração aí, sim. Opa, opa.
Eu acho que eu errei, mas. Samuel? Mandei para você, Samuel. Tá me ouvindo? Vejamos. Puta que me pariu. Sério que tu mandou uma foto com uma equação só? Ah, Não, tem a outra equação. vamos ver aqui. Tem bastante conta. Tem Bastante uma conta. outra equação. Eu coloquei aqui. Vamos ver, vamos ver. Vou abrir aqui. A gente vê. Tá. É, É o que é uma foto com o que com a equação, mas tem cálculo. sim. Você pegou alguns dados aí e procurou o M, fez 280 dividido por 2.100, daí a coisa ficou um pouco confusa aqui. Ah, opa, isso aqui já é meu. Daí tá E75. Tá, você obteve uma equação, certo? Sim, Só que a gente estava querendo duas, né? Uma de não, oferta e uma mas de demanda. a da oferta está na primeira página. Na última página. Mas só tem três páginas, acabei de ver as três. Não, Q igual a 5U mais 400. Ah, tá aqui. E- Eu não sei porque eu coloquei U, mas. ah, tá, peraí. 5U menos 400 seria o certo. Ah, Você perdeu o sinal aí em algum lugar. Mas eu não vou dizer que tá errado, não. Só tente corrigir esse sinal aí em algum momento aí. tá bom. E a outra você obteve foi. Opa, carambolas. Foi essa aqui. Essa aqui tá meio errada, tá? Na verdade, Tá. tá completamente errada. Então, tente corrigi-la. O que está completamente errado? Essa aqui. A B. Essa. Sim. A primeira você fez certa. Essa Tá. aqui tá errada. Tá bom?
Então tente corrigir aí, tá, Gustavo? Porque eu sei que você consegue fazer, você só comentou.